homem alcançar a vitória. E quando eu falo vitória, eu falo da vitória dentro da situação espiritual que o ser humano está, na situação de condenação, na situação de conflito com Deus, na situação de maldição. A vitória que Deus dá ao homem através de Jesus é a vitória que faz o homem ser transformado, ser liberto e vencer toda a tragédia espiritual da sua vida. Mas nessa tarde as pessoas precisam despertar para a sua necessidade espiritual, porque as pessoas estão mais atentas, se preocupando mais com o seu dia a dia aqui neste mundo, esquecendo da sua eternidade. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, as pessoas não estão preocupadas com a sua eternidade, estão só preocupadas com a vida aqui. E ainda tem um ditado que se diz: quando eu morrer, que Deus me bote aonde quiser, que Deus me bote no bom lugar. Mas aí Deus, ele está orientando o homem para esse momento. Antes que chegue essa hora, Deus está mostrando ao homem o bom lugar. E é esse bom lugar que Deus, ele preparou, providenciou. É esse bom lugar que Deus manifestou o seu amor para a humanidade, para oferecer a esse homem o bom lugar. E o que é o bom lugar? O bom lugar é a comunhão com Deus, é estar na presença de Deus, é viver a eternidade com Deus. Porque no lado espiritual, o homem já está destinado ao mau lugar, que é o lugar de separação eterna. Então, nessa tarde, queremos trazer para você uma orientação da palavra de Deus. Deus mostrando a você que Ele te ama, que Ele te mostra o bom lugar, que Ele te chama para o bom lugar. Agora, a escolha é de cada um de nós. Assim como o homem escolheu afastar-se de Deus pela direção do pecado, o homem também é responsável pela escolha de chegar-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Foi o homem que escolheu pecar. O pecado não foi determinação de Deus para o homem. Foi o homem que escolheu pecar, usando a liberdade de escolha que Deus deu a ele. E como ele escolheu pecar e se afastar de Deus, Deus também dá ao homem a liberdade de escolher viver em santidade e chegar-se a Ele, para viver com Ele eternamente, para ser livre da condenação. E lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, nós damos sempre a referência bíblica. No capítulo 3, no capítulo 2, o versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus está mostrando na sua palavra, que é a verdade, que a graça dele, o favor, aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós jamais alcançaríamos se não fosse dado por Deus. Deus está dizendo que o favor dele se manifestou para todos os homens, para trazer propiciação, para trazer a oportunidade, para oferecer ao homem o único meio para o homem poder alcançar a salvação. E se o homem precisa de salvação, significa que ele está em perigo. Significa que ele está em condenação, porque só precisa de salvação quem está em perigo. E é isso que Deus quer que a humanidade entenda. Deus quer que o homem conheça o perigo que ele está correndo. Mas nessa tarde vamos falar desse amor de Deus por mim e por você, da sua paciência, da sua graça, do seu amor pelo homem. E o amor de Deus pelo homem não é passar a mão no pecado do homem, é oferecer ao homem um meio para o homem ser justificado. Se o homem não aceitar esse meio pelo qual ele é justificado, o homem vai sofrer a ira de Deus, porque o amor, ele é contrário à ira. Porque Deus dá o amor dele ao mundo, para o mundo não receber a sua ira. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a humanidade, todas as pessoas. Porque Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Tanto é que Jesus disse que não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Salvar o quê? O planeta? Os animais? Salvar os répteis, as aves do céu? Não! Jesus não veio
salvar essa criação. Jesus veio salvar a criação racional do Pai, do Criador. Jesus veio salvar o ser humano, que é a criatura especial de Deus, porque Deus não quis uma relação com os animais, nem com a natureza. Deus criou o homem para ter uma relação pessoal com Ele, uma relação de escolha, e é o homem que escolhe. Como o homem escolheu quebrar essa relação, mas Deus, pelo seu amor por nós, Ele veio até nós, nos convidando, preparando o caminho da reconciliação, porque Ele nos ama e nos quer de volta. Agora depende de nós aceitar ou não. E para estar de volta a Deus é pelo único caminho que Ele colocou. E já foi dito aqui que Jesus, Ele mesmo disse isso. Foi Jesus que nos ensinou essa verdade. Ele disse que é o caminho da reconciliação, o caminho da paz com Deus, o caminho da salvação, o caminho da esperança do homem de ser livre de uma condenação que está bem perto de todo aquele que está neste mundo sem Jesus. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, ele mostra isso, que Deus, Ele manifestou a sua graça, irmãos. E quando Ele manifesta a sua graça, Ele não manifesta dizendo, não, é para aquele que é bonzinho, é para aquele que é bonitinho, é para aquele que é melhor, é para aquele que não é tão mal. Não, a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos, porque todos os homens precisam de salvação, independente da sua posição social, cultural, intelectual, financeira, todos precisam de salvação. E o homem tem que entender o valor dessa tão grande salvação. Essa salvação é importante porque o homem acha que o viver neste mundo é o final da sua existência. Não! O final da existência do homem aqui neste mundo é o final neste mundo. Mas ele parte consciente, convicto de tudo que ele viveu aqui para a eternidade, para um juízo que ele aguarda. E a Bíblia diz que depois da morte, segue para esse juízo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo também a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, em que Cristo morreu por nós para nos salvar da sua ira. Meu amado, você que está em casa, você aí, você tem uma alma que clama, que geme, que não tem força de libertação, porque o inimigo quando entra, ele tem força, ele tem poder, ele denigre, ele oprime, ele aprisiona, ele coloca opressão na mente do homem, no coração do homem. O homem não tem força de libertação, e Jesus está dizendo, vinde a mim, porque Jesus é quem pode resgatar a tua alma, te dá paz, te dá tranquilidade, tirar o fardo pesado, o medo da tua alma, e te garantir o dom eterno da salvação que Deus oferece para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Agora, é preciso crer, é preciso entender que você está correndo perigo. Certa vez eu fui evangelizar um cidadão e ele disse, irmão, para que eu quero salvação? Me salvar de quê se eu não estou em perigo? Eu estou muito bem, tenho uma família boa, tenho um trabalho bom, minha saúde está boa, não tenho inimigo, ninguém quer me matar. Me salvar de quê? Eu disse aí que você precisa do entendimento para entender de que Deus quer que você seja salvo, de que Deus quer te salvar. É isso que o homem precisa entender. Pode estar tudo bem na sua vida neste mundo, mas a sua vida espiritual, a sua eternidade, a sua situação com Deus está correndo perigo, porque deste mundo o homem quando partir, aí é que ele vai cair em si e conhecer a verdade que tanto foi pregada e anunciada para ele. Porque Deus nos desperta, Deus está avisando, Deus está orientando. O homem precisa de salvação na sua alma, porque a sua alma vai partir deste mundo breve. E o homem precisa entender o valor do sacrifício de Jesus. Jesus, Ele se entregou por nós para essa finalidade, para resgatar nossas almas. Ele veio salvar e buscar, salvar a minha vida, salvar a sua, do inferno, da condenação eterna, do juízo eterno, da ira eterna de Deus. E é isso que o mundo precisa ouvir.
É isso que as pessoas precisam entender. Eu sei que você pode estar passando por um problema financeiro. Eu sei que você pode estar passando por um problema de saúde. Eu sei que você pode estar passando por um problema familiar. Mas a tua maior, terrível situação não é isso. A tua maior necessidade é de perdão de Deus, é de paz na alma, porque isso aí é secundário. O mais importante é estar bem com Deus, é se reconciliar com Deus, porque o mais Ele fará. Se Ele quiser curar, Ele cura, e se Ele não curar e você morrer, mas a tua alma parte salva para a eternidade com Ele, numa vida perfeita, eterna, onde não haverá mais dor, nem morte e nem sofrimento. É isso que Deus quer que o homem entenda. É esse valor, é essa pérola de grande valor que Deus quer que o homem entenda e troque, renuncie tudo que o mundo lhe oferece para aceitar a salvação tão preciosa que Deus manifestou a todos os homens. Não foi pelo mérito, não foi pelo esforço, não foi porque o homem ofereceu alguma coisa. Não, quem oferece é Deus. O homem tem só que aceitar. Aí eu fico olhando, meu irmão, que Deus tremendo. Um Deus Senhor soberano, mas Ele deu ao homem a liberdade de escolha. Ele deu ao homem decidir. Ele deu ao homem a decisão. O homem foi feito para tomar decisão. Tanto é que nós tomamos decisões na vida todos os dias. Decisão de ir trabalhar ou não. Decisão de acordar ou continuar dormindo. Decisão de ir ali ou não ir. Só quem tem esse dom é o homem, é a criatura racional de Deus. E nessa tarde Deus está dizendo para você, a decisão é sua, de aceitar a minha graça, de aceitar o favor dele para a sua salvação. É você que decide, ou você vai continuar vivendo no engano, na satisfação deste mundo, porque o teu bem-estar, muitas vezes as pessoas por sentir um bem-estar, pensam que estão bem. Aí é o engano das pessoas. O bem-estar é quando o homem tem a convicção na sua alma de estar justificado com Deus através de Jesus Cristo. A sua alma não tem mais medo, ainda que ele passe por dificuldade, por necessidade, ainda que ele esteja numa situação de enfermidade, mas a alma dele está em paz. A paz que excede todo o entendimento é a paz que Cristo dá na nossa alma, a certeza de que aqui estamos sofrendo, mas na eternidade vamos gozar a alegria eterna. É isso, meu irmão. O homem precisa entender o querer de Deus para ele aceitar Jesus, por qual finalidade é. Aí o inimigo ele trabalha para enganar as pessoas. As pessoas olham para Jesus como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que eles fazem o pedido e o gênio atende para satisfazer o desejo da humanidade. Não, o desejo da humanidade é perverso. Deus não satisfaz o desejo da humanidade. Deus, Ele quer satisfazer a necessidade da humanidade, a necessidade de salvação, a necessidade de perdão, a necessidade de reconciliação com Ele. É isso que a humanidade precisa. E nessa tarde nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Pregar o Evangelho é proclamar as verdades de Deus, que trouxe ao homem a esperança, que trouxe ao homem a solução da sua situação com Deus. Meu irmão, hoje você contempla esse céu maravilhoso. Amanhã você pode não contemplar mais. E aí que muitos vai cair em si neste dia, porque a verdade vai prevalecer, e a verdade é a palavra de Deus. Quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, não importa a situação que a tua vida hoje se encontra, entrega a tua vida a Jesus, é o que a palavra nos ensina. Confia nele, o mais ele fará. Jesus te fará vencedor, Jesus te dará força para sair dessa situação de desânimo, dessa situação de derrotado, dessa situação de sem esperança. Tu não consegue ver o horizonte, tu só vê a dificuldade, o problema, a derrota, mas Jesus quer te fazer mais que vencedor, meu irmão. Aleluia. A religião oferece às pessoas um padrão de proibição, o que pode e o que não pode.
Deus oferece às pessoas a liberdade em Cristo, para o homem ser livre do pecado, para o homem ser livre da situação que traz maldição à sua alma. Jesus quer libertar e salvar. A graça de Deus se é manifestado, o favor dele, não é por merecimento não. Aí escuta uma coisa, enquanto Deus mostra ao homem que o homem só é salvo pelo favor dele, os homens estão aí dentro das religiões, buscando ser salvo pelos seus méritos, pelo que fazem, pelo que se ensina a religião, pelo que ensina as instruções religiosas. Estão achando que é salvo por bondade pessoal, por fazer isso, por fazer aquilo, por guardar restrição religiosa. Ei, escuta uma coisa. Leia a palavra de Deus, conheça a verdade, que você vai entender que Deus, Ele operou aquilo que é impossível para o homem, operou o meio para o homem alcançar a salvação, porque para o homem isso é impossível, não há jeito, não há forma, não há como, mas Deus, nada é impossível para Ele. Ele operou o meio para a tua salvação, e este meio é Jesus Cristo. Atos 4:12. Nenhum outro nome é dado debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus. Somente Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é a graça de Deus. Ele é a graça de Deus para essa humanidade. Que nessa tarde você entenda isso, meu irmão. Ele pode te curar. Ele pode restaurar teu casamento, tua família. Ele pode fazer muitas coisas, mas o mais importante que Deus quer na tua vida é perdoar os teus pecados,